E aí, como é que vocês estão? Todos bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como começar e como manter a dieta começada. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me avisem através dos comentários, por favor. Lembrando que esta live ficará disponível na quarta-feira, por 24 horas, de quarta até quinta-feira. E aí depois ela fica somente disponível para 505P8S. Tudo certo? Então vamos lá. Gente, quando se trata de alimentação, quando se trata de mudança de hábitos e de estilo de vida, muitas vezes a gente tem a ideia de que a gente vai começar a fazer aquilo, vai conseguir ter resultados e depois disso a gente já pode parar, né? A gente já não precisa mais continuar a fazer aquilo. E a realidade é que para a gente começar a dieta, tá? Para a gente começar a coisa bem feita, a gente tem que ter na nossa cabeça que não se trata de uma mudança de dieta por um período de tempo. Se trata, sim, de uma mudança de alimentação para todo o resto do tempo da sua vida. Uma melhora, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter como noção básica, quando a gente está mudando de hábitos, quando a gente está mudando a nossa dieta, é que a gente está começando a ter novas práticas com base em novas escolhas de alimentos que te levarão a ter um resultado diferente do que você tem hoje, que é esse que não te faz feliz e que é motivo da tua mudança, tá? Então, antes de tudo, a gente deve parar de olhar para a dieta como um regime, como algo que a gente vai fazer somente por um período de tempo. E você pode até pensar que não, você não pensa nisso, você sempre pensa em mudar a sua dieta. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, você acaba se restringindo demais, acaba acaba sendo fatalista quando falha, né? Ah, e agora que eu falhei, eu vou comer de tudo mesmo, porque eu vou perder tudo que eu conquistei até aqui. Quando, na verdade, o que importa é sempre o que vai acontecer adiante. Então, vamos partir do princípio de que, assim, você está começando a praticar hábitos melhores na sua alimentação e esse início de prática vai te levar ao aperfeiçoamento disso e talvez até mesmo a perfeição. A gente ouve essa frase, né? A prática leva à perfeição. Não necessariamente você precisa fazer uma dieta perfeita, mas você vai chegar à perfeição de uma dieta que é adequada para você, que não é a mesma dieta que vai ser adequada para uma outra pessoa. Por mais que ela tenha a mesma base teórica de uma dieta baixa em carboidratos, por exemplo, né? Ela pode ter a mesma base teórica, mas a prática, aquela que está associada à sua rotina, às suas necessidades individuais, tudo isso engloba a sua dieta pessoal, né? Dieta, de fato, significa o modo como você se alimenta. E se agora você está iniciando mudanças na sua dieta para que você tenha, seja resultados de emagrecimento, né, ou ficar muito mais magra do que você já está, seja para melhorar a sua qualidade de vida, seja para melhorar a saúde do seu intestino, seja para melhorar a sua saúde pulmonar, a saúde do seu fígado, a saúde do seu cérebro. O que você está fazendo é uma mudança, é uma prática. Prática é essa que quanto mais você vai praticando, mais automática ela se torna, mais comum ela se torna, e quando você menos vê, você não está nem se preocupando ou pensando em ter que praticar aquilo. Significa que agora, essa mudança que você tomou para si, ela se tornou automática. Ela virou algo bastante automático. E é isso que a gente deve fazer com a nossa alimentação. Tá? Então, não tem como eu dizer para vocês um único caminho de iniciar uma mudança de uma dieta que vai ser o mesmo caminho para todo mundo. Ah, todo mundo tem que cortar o pão. Ah, todo mundo tem que comer menos disso.
Porque cada pessoa é diferente, tem rotina, tem hábitos, está inserido num meio diferente, tem comportamentos frente à alimentação diferente, frente às emoções e com relação aos alimentos também, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que vocês devem olhar, em primeiro lugar, para a dieta como uma prática. É algo que você vai praticar todos os dias. Não vai ser difícil, quer dizer, não vai ser fácil, gente. Vai ser difícil, muito pelo contrário. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. Pode ser que não seja tão difícil assim, mas o fato é que, no início, você não está acostumado a fazer aquilo. Não é algo que você fazia, já estava habituado, já estava bastante acostumado, já sabia exatamente todas as dificuldades e todas as delícias de fazer aquilo. Não, você está começando a experimentar isso agora. E é durante esse processo que você está experimentando que você vai ver se aquilo te dá resultado, se não dá resultado, se é muito penoso, se não vale a pena, ou se vale muito a pena. E é nesse momento que você vai decidir se você vai querer manter aquele tipo de prática ou não. Pode acontecer no meio do caminho de tu até mudares um pouco essa prática, melhorá-la, para que você consiga de fato obter mais êxito frente ao objetivo que tem. Correto? Então, primeira coisa, mudar a sua alimentação é que nem começar a fazer academia. É a prática que vai te levar a manter aquilo. Não necessariamente você vai se apaixonar pela sua dieta. Você recebe o plano da Nutri, me apaixonei, foi amor à primeira vista. Isso não acontece. Isso é romantizar a coisa toda. Dizer que, então tá, eu vou me apaixonar já e eu vou conseguir fazer. A realidade é que a gente não se apaixona de cara. Mas a gente começa a gostar dessa prática quando a gente começa a ver os resultados que ela gera. E isso é apaixonante, porque de fato esse resultado está diretamente associado, relacionado ao nosso desejo. A gente não muda a nossa prática de alimentação, a gente não pratica uma alimentação diferente com o objetivo de continuar da mesma forma. Não, a gente sempre vê algo diante daquilo, né? Para além daquilo. E é por isso que a gente pratica. Por quê? Porque a gente deixa de ter prazeres imediatos para ter um prazer que seja duradouro. E esse prazer duradouro está associado com melhores hábitos. E aí você começa a sentir orgulho, começa a se sentir mais forte, porque afinal você consegue praticar algo diferente do que o confortável docinho, bolinho, pãozinho. Tudo isso vai te deixando melhor, né? Mas é uma prática. Então, vocês conseguem compreender? Primeira coisa, quando vocês forem mudar a alimentação de vocês, é entendê-la como uma prática. Eu vou praticar isso. Eu vou praticar essas escolhas. E eu vou praticar deixar de escolher certos alimentos. E conforme eu for praticando isso, cada vez eu fico melhor. O segundo ponto. Muitas vezes a gente pensa assim, tá, vou começar a mudança de hábitos, eu só tenho muita dificuldade depois. Porque eu alcanço o meu objetivo, eu emagreço, mas aí depois eu volto a engordar tudo de novo. Eu não sei como manter, minha dificuldade é na manutenção. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma verdade, tá? Talvez nunca tenham contado isso para vocês, mas a manutenção acontece desde o primeiro dia. O tempo todo a sua alimentação sofre manutenção. Porque as circunstâncias mudam, a sua rotina não será sempre a mesma, nem a forma como o seu corpo funciona não será sempre o mesmo. Então, comece a entender que quando você começa essa prática nova, você já está trabalhando a manutenção da sua dieta. Pode ser que ao longo do caminho, ao longo desse trajeto que você escolheu para alcançar um resultado diferente, vamos lá, vamos dizer, por exemplo, que você quer emagrecer 10 quilos. Pode ser que você utilize algumas estratégias que sejam um pouco mais difíceis, né? E que não necessariamente são estratégias que você vai praticar para o resto da tua vida.
Mas pode ser que você faça momentos mais restritivos a tua alimentação, momentos em que você leva muito a sério, muito a sério a sua fome, você talvez pratique jejum, uma dieta cetogênica, uma dieta, sei lá, você faça uma coisa um pouco mais incisiva ao longo desse percurso. Isso pode ser. Mas uma coisa que você deve entender é que essa manutenção já está acontecendo ali. Por quê? Porque você tem uma base dietética. Todos os meus pacientes têm uma base dietética. Qual é a base alimentar dos meus pacientes e das minhas alunas? Todos se alimentam praticamente, não exclusivamente, mas pelo menos na maior parte do tempo, a base da dieta deles é bicho e planta. Então, essa é a base. Independente se o objetivo deles é tratar um diabetes, tratar um colesterol alto, gordura no fígado, problema na vesícula, problemas intestinais. A base da alimentação, quando eu educo as pessoas a comerem, é comida. Então, é o mais natural possível. E aí tem toda a questão comportamental associada e também as necessidades individuais, que são atendidas de modo individual, justamente porque cada um tem um jeito, cada um tem uma velocidade de adaptação, cada um tem uma capacidade de dedicação, então tudo é muito individual, né? E cada um quer chegar numa determinada velocidade ao seu objetivo. Então, é muito importante que a gente entenda que a manutenção já está acontecendo. O meu paciente, ele tem a base ali de bicho e planta e que tem que respeitar a fome. Esses são os dois princípios básicos que os meus pacientes, falando como Julie, nutricionista, têm, tá? E esse princípio básico é uma coisa simples de qualquer ser humano, que qualquer pessoa que está me assistindo aqui agora pode fazer. Inclusive, esse é o simples bem feito que eu sempre falo. Qual é a coisa que você deve fazer sempre? O simples bem feito. Porque essa é a base. Tendo essa base construída e forte, você consegue manter a sua mudança de hábito para o resto da vida. E na maior parte do tempo, meus pacientes se alimentam de comida. Pode ser que nem sempre seja perfeito, né? Com a gordura mais perfeita, com a procedência mais perfeita, mas essa é a base da dieta deles. E eles entendem que feito é melhor do que perfeito e que o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, eles trabalham em cima disso. E dentro de cada objetivo tem a sua vertente e não necessariamente eles vão precisar manter uma estratégia extremamente rígida até o final da vida deles. Não. O que eles devem manter até o final da vida deles, na dieta, é basear a alimentação em bichos e plantas e respeitar a fome. Por isso que não existe nunca mais. Por isso que não existe chegar aos quilos que eu queria ter e agora? O que eu faço? Cheguei aonde eu queria chegar, agora eu continuo. Afinal, eu compreendo que passo por passo eu vim chegando até aqui, eu vim subindo esses degraus. Para que eu vou voltar e descer? Não faz sentido. Isso não faz sentido. A Cris falando, Cris Ferpati, 5P8S, melhor aprendizado. O 5P8S, ele não deixa de ser uma extensão do meu consultório. No 5P8S, tudo que eu explico lá é uma gama de tudo que a pessoa precisa saber para conseguir mudar os hábitos dela. A gente não fala só de alimentação, né? A gente fala sobre um monte de outros assuntos relacionados ao estilo de vida. A gente fala sobre o intestino, a gente fala sobre o sono. E o 5P8S está só crescendo. Cada vez mais ele vai ganhando novos galinhos, né? Nessa árvore do 5P8S. Cada vez mais ele vai enraizando e vai crescendo. E está lá sempre disponível, né? É uma extensão do consultório porque as minhas alunas podem sempre assistir a aula que elas quiserem novamente. Ai, peraí, eu me esqueci como é que eu faço para respeitar a fome. Vou lá e assisto essa aula. Ai, peraí, eu tô perdida com relação à saciedade, não tô sabendo o que fazer. Vou lá e assisto essa aula. Ai, eu não sei o que pode e o que não pode. Vou lá e assisto essa aula. Fora todas as outras que estão ali. Ai, tô precisando de uma estratégia que seja mais eficiente. Vou lá e vejo as estratégias extremas. Mas eu sei
que a minha base está feita. E tendo essa base feita, está tudo mudado. Então, como é que a gente começa uma dieta? Entendendo que ela é uma prática. E que agora eu vou praticar essas escolhas na maior parte do tempo possível. E como é que eu mantenho? Eu entendo que eu estou evoluindo nesta prática. E que não existe uma fase de manutenção. A fase de manutenção é a vida toda. O tempo todo você está trabalhando na manutenção da sua melhoria como pessoa. Seja na sua dieta, seja no seu campo profissional, seja com os seus relacionamentos. O tempo todo a gente está se melhorando. E é isso que deve acontecer mesmo. Se a gente não está se melhorando, a coisa vai ficar feia. A gente acaba ficando para trás. Tem tudo no 5P8S. Pode ser que dê essa sensação, né, Cami? Mas não, ainda vamos fazer o 5P8S ter mais coisas. Talvez eu esteja errada de querer colocar cada vez coisa a mais, mas eu acho bastante importante. Mas se é o que tu diz, então tá, tem tudo. Ai, fico muito feliz. Muito feliz, turma 9. Estou amando e aprendendo muito. Eu tô amando a turma 9, tô amando mesmo. Gente, essa aula aqui, ela fica disponível também para minha turma do 5P8S. Só para eles, né? Na verdade, aqui no Insta fica só por 24 horas. A Ludmila perguntou, como até ficar muito saciado? Dá desconforto. Como parar? Aí é que tá, Ludmila, não existe comer até ficar muito saciado. Não existe pouco saciado ou muito saciado. Eu gosto de explicar para os meus pacientes e para as minhas alunas que a gente deve respeitar a fome. A fome, eu tô meio fanha, né? A gente deve respeitar a fome tanto na hora que a gente senta para comer e também na hora que a gente deve parar de comer. Não precisa levantar. É mais ou menos assim. A gente tem uma produção hormonal no nosso corpo que vai sinalizar a nossa fome e o nosso apetite. Essa produção hormonal, ela é mediada diretamente pelo que a gente come. Então, dependendo dos nossos hábitos, do que estamos escolhendo na maior parte do tempo, comer, a gente tem uma produção maior ou menor desses hormônios, tá? E assim a gente tem um tamanho desse apetite. Por isso que a fome, ela não é igual para todo mundo. E a fome depende da prática da sua alimentação, depende do que você comeu da última vez, depende de quanto tempo faz que você comeu e depende da quantidade que você comeu também, tá? Então, considere que nem sempre você vai sentar para comer com a fome estourando. Da mesma forma, você não vai comer até estourar. Deixa eu clarear esse pensamento aí para vocês. Se a gente fosse botar um tamanho na nossa fome, assim, de 0 a 10, né? Cada um tem a sua ideia de tamanho de fome, cada um tem uma produção hormonal. Mas eu sei que quando eu tô com muita fome, eu tô com nível 10. E quando eu não sinto fome, a ausência da sensação de fome, eu tô com a fome 0. Quando eu sento para comer a um nível 10, por exemplo, eu começo a comer. E comendo devagar, tá? Comendo devagar, pegando pequenos pedaços, somente preparando a próxima garfada depois de já ter mastigado e engolido o que tinha na minha boca. Comendo com tranquilidade, aproveitando aquele momento. Beleza, eu vou percebendo que minha fome vai de um nível 10 para um nível 9. Vai para um nível 8, 7, 6... É claro, né, gente, que não tem como a gente colocar isso num quadro e ir assinalando. A gente não sabe bem qual é o tamanho, mas a gente percebe que a fome vai reduzindo. Conforme a gente come, ela não vai crescendo, ela vai reduzindo. Tá? Então, ela vai reduzindo. Conforme eu vou percebendo que está prestes a acabar a minha sensação de fome, parece que minha fome está tão pequena que daqui a pouco não vou mais precisar comer. Este momento provavelmente já está um pouco atrasado, você talvez já esteja satisfeita e nem saiba, mas fique atenta. Então comece a perceber que, peraí, agora está acabando a minha fome, será que é hora de parar? Peraí, deixa eu olhar aqui no meu prato se tem alguma coisa que eu não queria deixar ficar.
eu vou comer isso daqui. Por isso que eu sempre digo, gente, para começar pelo que é mais gostoso, para a gente não deixar para o final e não comer além da saciedade. Tá? Ao invés de começar pela salada, comece pelo que é mais gostoso. Mas isso é muito individual ainda assim. Tá? Então, assim, você vai observar, peraí, fechou. Minha fome parece que está no nível 2, deve estar acabando. Vou parar aqui. Descansa os garfos. Vai ter comida ainda assim no seu prato, beleza. Tô na dúvida se eu repito. Calma. Descansa o garfo. Para, deixa o garfo ali paradinho, começa a conversar. Respira um pouco, toma uma aguinha, não tem problema, tá? Toma líquido enquanto come, isso é um mito. Mais um dos mitos da nutrição idiota moderna. Então, você para e pensa agora. Peraí, eu tô pensando em repetir, porque tá muito gostoso, ou é porque eu tô com fome ainda? Deixa eu ver se eu tô sentindo fome. Não, minha fome foi embora. Você não se sentirá pesada, você não sentirá que tá muito cheia, você consegue se levantar da mesa e fazer uma longa caminhada, uma caminhada puxada. Consegue tranquilamente dar até uma corridinha. Por quê? Porque você comeu somente o suficiente para atender a sua demanda orgânica, energética e nutricional. A sua fome. Tá? Isso é saciedade. Você chega a um ponto em que há ausência do sinal da fome. A saciedade não é um sinal que vem claro para você, feito uma luz. Uau, satisfeita. Não. Então, quando você come até ficar muito saciado, você não está comendo até ficar muito saciado. Você está comendo para além da sua saciedade. Muito provavelmente, tu não vai sentir fome tão cedo. Tua fome só vai vir muito mais tarde. Tudo bem. Tudo bem que isso aconteça vez ou outra, esporadicamente. Mas, idealmente, você vai procurar trabalhar, tá, no seu dia a dia, uma alimentação que seja bastante adequada ao que você precisa. Para que você não se perca nas contas, para que você não esteja comendo mais do que precisa. Então, vai procurar comer de modo consciente, observando a presença da fome e a ausência da mesma. Pode ser que hoje a minha fome não veio, mas a do João veio. E aí, a gente foi lá, fez a comida, e ele estava com fome, muita fome, e a minha estava assim, pequenininha. Eu vou deixar ele comer sozinho? De jeito nenhum. Vou sentar para comer com ele e vou comer do tamanho da minha fome. Compreendem como é importante a gente observar o tamanho da nossa fome? Porque senão, gente, a gente automatiza isso com facilidade. E o automatizar não é essa quantidade do que tu pões no prato. O automatizar é tu justamente observar o quanto que tu precisa. É isso que tem que automatizar. E se vocês pararem para reparar, muitos de vocês seguem a mesma regra. Se tiver arroz, feijão, carne, que às vezes é muito comum ter a mesma comida no buffet ou em casa, tu sempre pega 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, um desse daqui, um pedaço mais ou menos desse. A gente segue um padrão, tá? O nosso cérebro faz isso. Procurem quebrar esse padrão. Observem o tamanho da fome de vocês. Comecem a atender a demanda da fome e parar no momento que se sentem satisfeitos. Se vocês colocaram mais comida no prato do que vocês precisam, isso significa que vocês precisam reeducar isso. Porque quem tem dificuldade com essa noção de quantidade é criança pequena que ainda está aprendendo a comer, que está em desenvolvimento, que tem uma demanda energética muito louca, que é muito diferente de um dia para o outro, de uma semana para outra, muda muito. Esses têm muita dificuldade. Agora, a gente que já tem uma rotina estabelecida de trabalho, a gente já tem uma rotina de sono, basicamente a gente tem um funcionamento, por mais que ele não seja algo metódico, sempre igual, a gente tem um padrão, ou de dormir mais cedo, de dormir mais tarde, de trabalhar tantas horas, e de certa forma, a nossa fome, ela não vai ter tanta variação assim. Só que se a gente começa a educar isso, aí vai ocorrer essa variação que nem acontece para uma criança que está em desenvolvimento, em pleno aprendizado de alimentação. Tá? Então, a gente pode reeducar isso na gente.
Vou começar a observar o tamanho da minha fome e comer somente de acordo com a demanda dela. Certo? Então, feita a resposta para vocês aqui. Sim, Ludmila, é difícil. Mas lembra sempre de uma coisa, tá? Tudo que é fácil, tudo que é confortável, não te melhora e não te faz evoluir. Tudo que vale a pena é difícil. Se fosse fácil, você não estava errando, tá? Você não estaria errando. Comendo muito, muito, né? Até ficar muito satisfeita. Não existe muito satisfeita, existe comer demais. Isso é muito além da saciedade, tá? Então, esse é o erro. Há um erro, há uma dificuldade. Melhore esse erro. Vá trabalhando isso. E aí, você vai ver o resultado acontecendo naturalmente. Aí é que tá, foco no que deve ser feito. Foca nisso, deixa que o resto acontece. Andréia, acabei de explicar isso. A saciedade, ela não é uma coisa que você identifica que nenhum sinal muito claro. A saciedade é simplesmente a ausência de fome. Isso é saciedade, tá? Vale muito a pena ver os resultados depois. Afinal, são os resultados que a gente conquista que fazem a gente continuar evoluindo, continuar em progresso e não querer voltar a ser o que era antes. São esses resultados que a gente conquista que vão sempre mantendo a gente cada vez mais impulsionados na busca pela melhoria pessoal, melhoria contínua. Certo, gente? Bom, é isso aí. Novamente peço desculpa para vocês por a gente ter atrasado a live hoje. Na semana passada a gente não teve live, então eu tô devendo uma live para vocês. A gente vai fazer ao longo dessa semana, tá? E eu vou falar com vocês nessa live agora, ao longo da semana, sobre motivação. Vamos falar sobre motivação, força de vontade e disciplina. Combinado? Por quê? Porque normalmente a maior parte das nossas dificuldades com mudança de hábitos, em seguir um novo estilo de vida, está na falta de disciplina que a gente tem. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre quais são os motores que fazem a gente se perder nesse caminho, acabar ficando meio desesperado, né, meio ansioso. Eu sei que muitos de vocês têm essa dificuldade e muitas vezes se veem tentando praticar uma mudança de hábitos, não conseguem mantê-la por muito tempo, e aí na primeira falha jogam tudo para o alto e simplesmente desandam, mas continuam descontentes. Então vamos conversar sobre motivação, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Eu passo o agendamento aqui para vocês, mas eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até segunda-feira que vem, então, na live das 5 horas, que tem toda segunda. E também na live dessa semana, que eu aviso para vocês quando é que ela vai acontecer. Beijos e muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje.